Você já percebeu como quase todo dia existe uma negociação escondida na sua rotina? Na mesa de casa, no trabalho, no grupo da faculdade, no trânsito, no orçamento do mês. Quase nunca estamos sozinhos nos nossos desejos. E é exatamente aí que nasce o conflito. Quando duas pessoas precisam da mesma coisa, ou quando cada uma quer algo diferente. Muita gente pensa que negociar é vencer uma discussão. Não é negociar, é construir uma ponte entre interesses que à primeira vista parecem opostos. É o processo de conversar até que ninguém saia exatamente com tudo, mas todos saiam com algo justo. Em vez de transformar a diferença em guerra, a negociação transforma a diferença em solução. E isso importa porque viver em sociedade é conviver com limites. Nem sempre o que eu quero é compatível com o que o outro precisa. Nem sempre o tempo, o dinheiro, o espaço, a atenção ou a decisão final cabem em apenas uma vontade. Quando não existe negociação, sobra imposição, ressentimento e desgaste. Quando existe negociação, existe chance de equilíbrio. Mas negociar bem não acontece por acaso, exige preparo. Antes de entrar numa conversa difícil, é preciso entender o que você realmente quer. Muitas vezes o problema é que confundimos posição com interesse. A posição é o pedido direto. Eu quero isso. O interesse é o motivo por trás. Segurança, reconhecimento, tempo, previsibilidade, respeito, dinheiro, paz. Quando você enxerga o interesse, a conversa muda de nível, porque duas pessoas podem pedir coisas diferentes e ainda assim buscar a mesma necessidade. Uma quer silêncio, a outra quer liberdade. Uma quer prazo maior, a outra quer qualidade. E de repente surgem opções que não apareciam quando só existia briga. Esse é um dos segredos da negociação baseada em princípios. Separar as pessoas do problema. A pessoa não é o problema. O problema é o problema. Parece simples, mas muda tudo. Porque quando atacamos o outro, ele se defende. Quando tratamos o conflito como algo a ser resolvido em conjunto, a conversa abre espaço para raciocínio, e não apenas para reação. Preparação também significa conhecer seus limites. Você precisa saber qual é sua melhor alternativa caso não haja acordo. Em outras palavras, precisa saber o que fará se disser não. Isso evita aceitar qualquer coisa só para fugir do desconforto. Preparar-se aumenta sua liberdade, dá firmeza sem agressividade e protege a justiça da negociação. Agora pense em quantas conversas fracassam, não por falta de vontade, mas por falta de comunicação clara. A frase vaga cria ruído. O pedido indireto cria confusão. A expectativa não dita vira frustração. Negociar exige dizer com honestidade o que você precisa, sem ameaçar, sem enrolar e sem esconder o essencial. Mas clareza, sozinha, ainda não basta. É preciso escuta ativa. Uma pesquisa com 212 participantes, comparando técnicas de mediação, mostrou algo muito direto. A escuta ativa gerou mais acordos do que abordagens mais soltas ou apenas de reformulação. E os mediadores que praticaram essa escuta foram percebidos como mais eficientes. Isso revela uma verdade poderosa. Muitas disputas não precisam de mais fala. Precisam de mais escuta. Quando alguém se sente ouvido de verdade, a defensividade diminui, o corpo desacelera, a mente sai do modo ataque, e só então a solução começa a parecer possível. Escutar, porém, não significa concordar com tudo. Significa compreender antes de responder. Significa dar ao outro a chance de explicar sua lógica, sua história e seu medo. Em
negociação, ouvir não é fraqueza, é estratégia. É inteligência emocional aplicada à vida real. E aqui entra a empatia, que costuma ser mal interpretada. Empatia não é ceder automaticamente. Também não é sentir tudo o que o outro sente. Empatia é conseguir tomar a perspectiva dele, é entender por que aquela posição faz sentido para ele, mesmo que não faça sentido para você. Essa diferença é crucial, porque existe a empatia emocional, que envolve sentir com intensidade, e existe a empatia cognitiva, que é compreender o ponto de vista do outro. A segunda, muitas vezes, melhora muito mais a negociação. Ela ajuda a criar valor sem que você abandone seus próprios limites. Pense numa conversa sobre salário, por exemplo. A empresa pode estar olhando para o orçamento. A pessoa pode estar olhando para a sobrevivência, reconhecimento ou crescimento. Se ninguém nomeia os interesses reais, a conversa vira disputa de ego. Mas quando os interesses aparecem, surgem caminhos mais justos: bônus, prazo, escopo, benefícios, metas claras, revisão futura. Solução não é milagre. Solução é leitura precisa da realidade. Flexibilidade é o próximo passo. E flexibilidade não é fraqueza. Não é se dobrar diante de qualquer pressão. Flexibilidade é reconhecer que existem mais de duas saídas. É abandonar a prisão do ou é do meu jeito ou não serve. É aceitar que um acordo bom pode ser diferente do que você imaginou no começo. Esse ponto é importante porque negociação não é neutralidade, nem paz a qualquer custo. Quando existe assimetria de poder, negociar bem exige critérios objetivos. Dados, regras, precedentes, valores de mercado, limites legais. Sem isso, o acordo pode virar submissão disfarçada, e uma negociação injusta não resolve conflito, apenas o adia. Por isso, a busca por fair agreements não é um detalhe técnico, é o coração do processo. Um acordo justo não elimina diferenças. Ele organiza diferenças com respeito. Ele reconhece que cada lado tem necessidades reais e que a solução precisa proteger o mínimo de dignidade para todos os envolvidos. Na prática, isso aparece nas coisas mais simples. Dois colegas dividindo tarefas. Uma família organizando despesas. Um casal decidindo prioridades. Vizinhos ajustando barulho e horários. Professores e estudantes discutindo prazos. Chefias e equipes alinhando metas. A negociação está em todo lugar onde a convivência existe. E também está nos momentos mais difíceis. Dados do FBI mostram que 96% dos incidentes que exigem negociadores não envolvem reféns, mas crises como pessoas barricadas ou em risco de suicídio. Isso diz muito sobre a natureza da negociação. Na maioria das vezes, ela não é sobre espetáculo. É sobre desescalada, sobre reduzir a emoção no limite e recuperar um espaço de raciocínio. Na vida social, isso é enorme, porque muitos conflitos escalam não pela gravidade do problema, mas pela forma como são tratados. Uma palavra atravessada, uma resposta agressiva, um silêncio que vira desprezo. Negociar é interromper esse ciclo antes que ele destrua a relação. E quando falamos de sociedade, a importância cresce ainda mais. No Brasil, a própria justiça reconheceu que conflito não precisa virar guerra. A Resolução número 125 de 2010 do CNJ institui uma política de tratamento adequado dos conflitos, valorizando conciliação e mediação como instrumentos de pacificação social, solução e prevenção de litígios. Isso existe por um motivo muito concreto. O país terminou 2025 com 75,5 milhões de processos em tramitação. É um número que revela uma pressão enorme sobre a convivência institucional. E, ao mesmo tempo, mostra algo esperançoso. Onde a conciliação funciona,
Ela reduz desgaste e abre caminho para saídas mais humanas. Há também um exemplo histórico que ajuda a entender o poder do diálogo. O Acordo de Sexta-feira Santa, assinado em 1998, é lembrado por ter encerrado a maior parte da violência dos Troubles, na Irlanda do Norte. Não foi mágica, foi negociação séria, paciente, estruturada. Foi a prova de que até conflitos longos podem começar a mudar quando as partes aceitam conversar de forma responsável. Essa é a grande lição. Sociedades não se tornam mais justas apenas com regras. Elas se tornam mais justas quando pessoas aprendem a lidar com o desacordo sem destruir o outro. Quando entendem que cooperar não é perder identidade, é construir futuro. E isso também nos obriga a olhar para quem negocia menos, ou negocia com mais medo. Pesquisas discutidas por Harvard mostram como normas sociais e expectativas de gênero influenciam quem pede, como pede e o que considera aceitável pedir. Em muitos ambientes, pessoas deixam de negociar por receio de punição social. Por isso, criar critérios claros e ambientes seguros é parte da justiça. No fim, negociar é uma atitude diária. É saber conversar sem humilhar. Ouvir sem se anular, discordar sem desrespeitar, buscar acordos sem trair valores. É transformar tensão em construção. Quando você aprende a negociar, você melhora suas relações. Quando melhora suas relações, fortalece a convivência. E quando a convivência melhora, a sociedade inteira ganha em equilíbrio, respeito e paz. Então, da próxima vez que surgir um conflito, não pergunte apenas quem vai vencer. Pergunte: como podemos resolver isso com justiça? Escolha uma conversa real dessa semana e pratique a negociação.